Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h14, a gente anunciou antes aqui do nosso intervalo, vamos falar, né, sobre vida em condomínio. Meu Deus do céu, não é fácil não, mas pelo menos aqui com a gente tem um especialista no assunto, Kênio Pereira, especializado em direito imobiliário, já viu muito BO, tá até hoje. Há quanto tempo, Kênio, nesse mercado? Bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? Eu estou no mercado uns 40 e poucos anos. Nossa senhora. Viu de tudo. Com certeza, meu pai me iniciou desde garoto nessa área, né? Eu gosto muito, fiz direito, trabalho na área imobiliária já há bastante tempo, e a advocacia imobiliária e condominial é muito palpitante, né? Porque você mexe com todo tipo de gente, e todo mundo precisa de morar ou trabalhar dentro de algum imóvel. Né? Então, na prática, tem muita demanda. Ok, a gente tem demanda aqui já dos nossos ouvintes, espero que outras perguntas cheguem aqui, mas para a gente começar, um assunto que até motivou até nosso contato inicial. Quando a gente pensa em condomínio, muito gasto, né? Sempre, né? E um deles com relação à conta d'água, seja aí a água individualizada ou não, é uma conta que é cara para os condomínios de uma maneira geral. E tem uma legislação que fala que tem uma possibilidade de redução desse valor dessa conta d'água. Eu queria que você explicasse para a gente o que pode ser feito exatamente. A questão da água em condomínio é gravíssima, porque a despesa mais alta após a mão de obra. Então, primeira despesa é porteiro, pessoal. Depois é a água. E o fato é que tem leis de 2006 e de 98, leis estaduais e municipais, que garantem o direito do consumidor colocar o eliminador de ar do lado do hidrômetro. É o seguinte, qualquer tubulação do mundo tem ar, né? Então a água, ela varia a pressão, a Copasa, com qualquer outra companhia, faz manutenções constantes, então o dia todo tem manutenção. Então, logicamente, que esse ar acumula nos canos, ele é empurrado pela água e faz o hidrômetro disparar. Pode ser hidrômetro analógico ou até o digital. Então, o que acontece? Em 2006, o MP, o nosso Ministério Público, fez um TAC com a Copasa para obrigá-la a colocar esses eliminadores de ar no encanamento para reduzir a conta. E esses aparelhos são baratos, e eficiência comprovada pelo FMG, e economiza em média 30%, ou seja, se uma pessoa gasta ou paga de água lá R$1.000, quando ela coloca esse aparelho, ela cai para R$700 a conta d'água, porque na prática, todo brasileiro, qualquer pessoa, paga pelo ar como se fosse água. Mas é a Copasa que coloca ou a própria pessoa pode comprar o aparelho e instalar? O aparelho a pessoa compra na internet, é super barato, simples. E o aparelho chega em casa, aí a pessoa liga para a Copasa pelo WhatsApp e solicita a instalação. É uma coisa interessantíssima que a Copasa, ela cria dificuldade para instalar, porque ela não quer perder faturamento. Então essa instalação é feita pela Copasa, de acordo com o TAC, a Copasa teria 21 dias para instalar, de acordo com as leis, 30 dias, e tem hora que ela demora 4, 5 meses, porque ela cria todo tipo de dificuldade para evitar a instalação. E ela fala, inclusive, para o consumidor que não existe prova de que o eliminador funciona. É uma grande mentira, porque tem laudo da UFMG, laudo da Universidade Federal de Itaúna e também do Inmetro. Esses laudos garantem eficiência de 99% desse aparelho. Ô Kênio, ainda nesse assunto, duas perguntas, à medida que você foi falando, acabaram de chegar sobre esse negócio do eliminador de ar. Tem um, inclusive, falando que está com dificuldade para a Copasa ir mesmo. Ele está falando aqui, há 3 meses aguardando a Copasa vir instalar o eliminador de ar. Aí depois foram lá, coisa e tal, até o técnico parece que ele falando aqui, depois de registrar uma reclamação e entrar com a notificação junto ao fornecedor, a Aquabras, ele falando, veio no dia 29 um técnico fazer a instalação, mas alegou ter trazido o equipamento errado e disse que voltaria no dia seguinte, não veio. Fez nova reclamação na Copasa e registraram uma nova ordem de serviço com data máxima de realização 8 de março. Não vieram e não fizeram nenhum contato. Tem como o condomínio, a pessoa tentar agilizar esse processo? Infelizmente tem que ser por meio da Copasa. Ela faz isso com todo mundo. Inclusive já passei por isso. A pessoa faz o requerimento pelo WhatsApp, e um fato interessante, o WhatsApp só aceita CPF. Então, quando o consumidor é uma empresa, ela tem que ir lá na Copasa. Nossa. Então ela faz tudo quanto é jeito para criar uma dificuldade, para instalar,
E chegam os técnicos lá na casa da pessoa e falam que o equipamento não funciona, que não existe garantia de economia, que contamina a água. Eles falam uma série de inverdades para desestimular o consumidor a reduzir o valor da conta d'água. Eu passei por isso pessoalmente e eu coloquei lá no meu prédio a conta d'água, o Murilo e o Lucas, Luciana. A conta era de R$8.000, ela baixou para 5.000. Né? Minha conta de água do prédio, lá do edifício Ana Carolina, né, na Rua Tomás Gonzaga 169, baixou R$3.000. De 12 meses para cá, nós começamos a apurar a conta mês a mês do prédio. Já houve uma economia de 980 mil litros de 12 meses para cá. Caramba. Então, existe provas de centenas de consumidores que esse equipamento ele funciona, que ele economiza o valor da conta d'água. Tanto é verdade que a Promotoria de Justiça de Minas Gerais, ela fez um processo contra a Copasa para obrigá-la a colocar. E a Copasa simplesmente, o que ela faz com o consumidor? Com esse pessoal que está reclamando aí, a Aquabrasa, ela vende um equipamento que é muito barato e eles criam uma situação para quebrar as empresas. Inclusive, tinha várias empresas que fabricavam esse equipamento, a maioria quebrou. Só ficou essa aí, a Aquabrasa, que é uma empresa muito séria. E ela sofre com a dificuldade da instalação desses equipamentos, porque o consumidor, ele pede para instalar, a Copasa chega lá primeiro e fala assim, vou analisar como é que faz. E ela exige, às vezes, a instalação de um cavalete extra. É o seguinte, gente, instalar o hidrômetro. É só colocar do lado o eliminador de ar. Aí ela fala que você tem que fazer uma outra obra, gastar R$800 mil para colocar o equipamento. Então ela cria dificuldades e tem pessoas que desistem. Então tem pessoas que pagam a mais a água, sem saber que elas podem lutar por esse direito. Tá. Eu falo com relação a esse prédio, nesse caso aqui, 3 mil por mês. Na economia de um ano foi quase R$40 mil. Isso é fato comprovado. Ok, eu vou entrar em umas searas assim, que eu sei que uma pergunta aí que eu sei que afeta muita gente, que é a questão, por exemplo, que gera brigas em condomínios, a pessoa quer instalar um ar-condicionado ali na fachada, né, no seu apartamento, quer instalar no quarto. E aí, geralmente, né, a pessoa não pode mexer na fachada, a não ser que seja um projeto que atenda, né, todos os outros moradores, enfim. Como funciona isso? Quem quer instalar o ar-condicionado pode instalar por conta própria, ou não, tem que ser aprovado por todo o condomínio, tem que fazer uma alteração na fachada do prédio, como que isso funciona, ainda mais nessa época de tanto calor, né? Eu sei porque essa discussão surgiu no meu prédio, eu estou fazendo uma pergunta aqui, mas eu acho que vale para todo mundo, porque atende ainda mais nessa demanda que tem muita gente por ar. É uma questão muito polêmica, atual e importante, né? Então, primeiramente, a fachada do prédio são as 4 faces. A fachada, ela pertence à coletividade. Qualquer alteração de um condômino em relação ao conjunto, a votação tem que ser unânime, um condômino. Mas o condomínio pode sim, você colocou aí, Murilo, muito bem, fazer um projeto, colocar uma brise, colocar uma peça estética para harmonizar, para colocar os aparelhos todos numa linha só, de maneira que a brise venha cobrir os aparelhos. Então, isso é muito viável, né? Ainda mais que o Brasil está muito mais quente, então os prédios agem de forma inteligente quando eles aprovam a instalação de maneira a colocar uma brise. Então, coloca a brise e cada um coloca o seu aparelho se quiser. Eu acho isso muito mais racional. Impedir a pessoa de colocar o ar-condicionado é uma coisa ilógica, porque é questão de conforto, saúde hoje em dia. Então, o ambiente está aí de 30 e poucos graus, tem visto os condomínios fazendo assembleias, contratam um especialista, um arquiteto, projeta uma brise, coloca lá e fica à vontade do proprietário do apartamento colocar ou não o seu aparelho. Essa é a situação mais inteligente e valoriza. E tem um ponto que é importante, tem pessoas que deixam de comprar um apartamento porque não pode colocar ar-condicionado. Então, permitir instalar essa brise, valoriza o apartamento. Kênio Pereira, advogado especialista em direito imobiliário. Eu não tenho experiência de morar em apartamento, em prédios, né, a vida inteira, só em casa mesmo, com quintal e tal, mas eu imagino que
questões de infiltração deve ser um problema, né? Muito. Porque às vezes o inquilino não quer abrir ali o imóvel, né? O apartamento para verificação. Na lei, o que diz a lei em relação a essa questão de infiltração? Na prática, a pessoa mora num prédio coletivo. Então, qualquer vazamento no apartamento, o condomínio, o síndico ou a pessoa que está sofrendo vazamento tem direito de entrar para consertar. Então, cabe ao proprietário daquela unidade que está vazando fazer o conserto. Caso ele não venha fazer, ele pode ser obrigado, em juízo, a fazer o reparo, trocar o cano, o que for, e também indenizar os danos causados pelo vazamento. Então, parede, problemas, né? Lucas, não é só parede, não. O detalhe é que acaba com os armários, né? Não, madeira não pode ver. Então, estraga piso. Tem apartamentos que são quase que destruídos com infiltração. Conheço casos de infiltração que perduram por 10 anos. Por que isso acontece, gente? É incrível. Porque a pessoa que está sofrendo infiltração, ela não quer entrar com a ação. Então, o brasileiro é muito pacífico. Tem pessoas que sentem constrangimento em ter conflito. E essa pessoa vai ficando inerte, a ponto de infiltração percolar todo o apartamento, que a água corre, ela percola. E isso vai danificando todo o imóvel. Então, conheço casos concretos que o apartamento não tem mais teto de gesso, caiu tudo. Nossa. O apartamento todo mofado, pessoas que têm a saúde prejudicada. E quando chega nesse ponto, Luciana, a vítima, ela pode entrar com essa ação pedindo a reparação por danos materiais e também por danos morais. O que é o dano moral? Uma reparação financeira pelo sofrimento, pela angústia. De repente ela tem alergia, ela tem vergonha de receber pessoas em casa. Então tem situações que são caóticas. E tem uma infiltração também da parte do telhado, né? Vemos também síndicos, assembleias, agindo de forma assim incompreensível, se recusando a consertar o telhado. Sendo que o telhado é do prédio e se danifica qualquer unidade, o condomínio tem que reparar o telhado de imediato e também indenizar os danos causados naquele apartamento ou na sala que fica no último andar. Ok, deixa eu continuar nesse assunto de infiltração, porque eu até estou passando por uma situação assim do tipo também, de o vizinho de cima tá impossibilitando a entrada de qualquer tipo de profissional para verificar a situação do vazamento. Aí eu tive que contratar um profissional para fazer um laudo mostrando que o vazamento vem de cima mesmo, e o laudo agora repassei para a síndica, que imagino que tem que tomar algum tipo, primeiro uma conversa, mais uma vez uma tentativa de conversa com o vizinho de cima para corrigir essa situação. Caso ele mantenha essa postura inflexível, aí é o condomínio que tem que primeiro, seja por notificação, multa, aí que vem uma via judicial. Qual que é esse passo a passo? Até o ponto que o Luciano deixei de responder. Sim. Ninguém pode impedir o acesso do bombeiro, do síndico, para ver o apartamento. E se por acaso tem um dano na minha unidade, eu tenho o dever de permitir que a pessoa tenha acesso. E se for de minha responsabilidade, eu tenho que consertar esse cano. O encaramento que pertence ao condomínio, de responsabilidade do síndico do condomínio, é a prumada, aquele vertical. Isso. Mas os canos horizontais, que são depois do registro do banheiro, né, para dentro do apartamento, após o registro, é do dono do apartamento. Então, eu tenho o dever de consertar, o dever de permitir a entrada. Agora, tem um detalhe: se o vazamento é do apartamento, cabe ao proprietário consertar, não tem nada a ver com o síndico. Se o vazamento é em razão da área comum do prédio, encanamento comum, as prumadas, o esgoto do prédio, cabe ao síndico providenciar isso. E se a pessoa se recusa, geralmente, o que acontece? Notifica primeiro o infrator. Se for um vazamento ligado ao condomínio, o condomínio pode aplicar a multa. De acordo com o Código Civil, artigo 1336, a multa pode ser de até 5 vezes a taxa condominial. Então, o síndico pode aplicar a multa, e se a convenção não prevê isso, a Assembleia pode aprovar a multa. E é inaceitável essa postura de egoísmo das pessoas de se recusar a fazer o reparo. Não há fundamento, a alegação do condomínio às vezes, tenta trocar o telhado. Não tem dinheiro, o dinheiro tem que aparecer. Faz a Assembleia, aprova a taxa extra. É obrigatório fazer o conserto. O que não pode ocorrer é essa inércia, a demora, que aumenta o dano daquele apartamento ou sala ou loja que sofre infiltração. Então, essa infiltração é de prumada, é do condomínio. E às vezes, né, com o Lucas, tem infiltração também que é da laje. Tem infiltração do pilotis, que atinge a garagem. Se danifica o carro, o condomínio tem que pagar. Então, tem infiltração do jardim do condomínio, que danifica a garagem ali. O síndico tem que fazer o reparo
E se estragar o carro, manda pintar. Se por acaso danificar o armário, o piso, manda trocar. Tudo por conta de quem é o proprietário daquela unidade ou do condomínio, se for o caso. Tem uma dúvida aqui do nosso ouvinte, ele falando que tem um apartamento, alugou e depois de 5 meses de dor de cabeça com a inquilina, que falava que deixava lixo na porta, conseguiu quebra de contrato, ele abriu mão da multa, diz ele, por parte dela para que a inquilina mude. A inquilina mudasse, né? Liberasse o apartamento. E ele falando que, neste caso específico, qual é a melhor opção? Abrir mão mesmo de possíveis multas ou multar o inquilino? Mas pelo menos essa mulher deixou o apartamento dele. Depende do caso concreto, né? Vamos imaginar. A multa do contrato de locação, geralmente de 3 a 6 meses de aluguel. Então, se o inquilino está cometendo infração contratual legal, ele pode entrar com ação de despejo, né? Por justa causa e cobrar a multa do inquilino. E nessa ação de despejo vai figurar os fiadores também, porque há uma questão financeira a ser quitada. Então, no caso, é melhor entrar com a ação se não houver uma postura delas vinha a se abster para praticar esse ato irregular. Outro fato interessante, se o contrato está vigorando por prazo indeterminado, ela já pode entrar com a ação de despejo por denúncia vazia, que é mais rápido. E, independente disso, se essa inquilina, no caso, é o possuidor, ele pratica atos que perturbam o condomínio, o síndico também pode aplicar multa baseada na convenção. Tá. Tem ouvinte aqui perguntando sobre vaga de garagem, falando sobre a disposição, falando que no prédio dele a disposição atual quase que impossibilita que ele estacione ali com tranquilidade. O que pode ser feito? Pode ser feita correção, né, na demarcação das vagas de garagem ali para que ele consiga realmente estacionar. Essa é uma questão muito complexa, né? Vamos imaginar um prédio novo. O construtor entrega o prédio, aí tem que entregar as vagas que venham a comportar a via de acesso, a vaga. A medida oficial em BH de vagas de garagem é 2,30 de largura por 4,50 de comprimento. Esse é o plano diretor, tá ok? Qualquer vaga tem que ter, repito, 2,30 de largura por 4,50 de comprimento. Isso de 96 para cá. Tá. Logicamente tem prédios antigos que são vagas piores. E os carros aumentaram o tamanho também, né? As pessoas adquirem carros maiores hoje em dia. As caminhonetes, né? Os carros cresceram. SUVs. Aí tem um detalhe, né, Murilo? Se eu tenho um carro lá, um Palio, um carro simples, né? E vou colocar uma caminhonete, se não cabe minha vaga, eu tenho que mudar de prédio. Eu não posso pegar uma caminhonete, colocar um carro grande e colocar uma vaga pequena. Então, essa é questão de consciência. A vaga é sua, você pode usar da forma que bem entender, desde que não prejudique os vizinhos. Eu não posso usar a vaga, colocar um carro grande, para atrapalhar a área de manobra ou de bater a porta no carro do vizinho. Então, tem essa questão de bom senso. Agora, se existe vagas irregulares, eu quero alertar aqui ao ouvinte da Rádio Band News que a lei determina um prazo de garantia da construtora. Se o construtor entrega um apartamento com a vaga inviável, cabe ao proprietário acionar a construtora para indenizá-lo, para rescindir o contrato, ou então para ele mudar do apartamento, o construtor tem que resolver. Agora, tem umas questões interessantes que às vezes o defeito está geral nas vagas de garagem. Aí o condomínio é omisso e deixa aquela pessoa prejudicada. Então tem situações que cabe tomar providência no prazo de 6 meses, 1 ano após a venda do imóvel. Agora tem pessoas que ficam inertes. Passou de 10 anos, Murilo, Luciana, prescreve. Né? Então resumindo, o brasileiro tem um hábito de deixar para depois. Então, comprou um apartamento, tem defeito, entra com a ação de imediato, exija uma solução. Se passou de 5 anos de garantia, prescreveu o defeito. E o direito de ação é 10 anos. Então, tem pessoas sofrendo hoje porque não entraram com o processo devido para obter a reparação no tempo adequado. Eita. Ok, só em cima desse assunto que gera uma dúvida. Essa ação é para os vícios, vamos dizer, de origem, vício de construção. Né? O prédio apresentou um vício lá de construção. Correto. Mas problemas estruturais que surjam no prédio após, por exemplo, 5 anos ou após 10 anos, mas sejam comprovadamente em problema, né, não pelo mau uso, mas pelo problema da obra. Tem. É possível ainda acionar a construtora na justiça? É sim, Murilo. Seguinte, o pessoal tomar nota aí. O artigo que fala prazo de garantia 5 anos, o artigo 618 do Código Civil. Artigo 618. É o prazo de 5 anos irredutível. Tem construtoras com muita habilidade,
faz manuais de proprietário para reduzir o prazo. Para 3 anos, o prazo de cair cerâmica da fachada de 3 anos, gente, o prazo é 5 anos. Então, esses manuais de proprietário foram criados para enganar o consumidor. Então, a lei fala que 5 anos. Agora vem, Murilo, uma coisa cai, a fachada, uma cerâmica, no 4º ano. Então, a pessoa vai ter um prazo de 10 anos para entrar com a ação. Então, são 2 prazos. Um é o prazo de garantia. Então, se houve um defeito no prédio estrutural no prazo de 5 anos, aí o condomínio tem o direito de entrar com a ação de 10 anos. Agora, tem muita gente que dorme no ponto, não faz nada. Okay. Aí depois gasta uma fortuna para consertar o prédio, porque venceu o prazo de garantia e o prazo de prescrição para entrar com a ação. Só para a gente terminar, Kênio, ainda sobre a questão da vaga de garagem, acabou de chegar aqui a dúvida da Estela, ela falando, no caso de o carro ser maior que a vaga, usando a área de manobra, cabe ao condômino prejudicado acionar o condomínio ou o condômino infrator? Não, é interessante, se o carro está parando na área de manobra, cabe ao condomínio entrar com a ação. Aplicar a multa primeiro, advertir, aplicar a multa e, no último caso, entra com a ação. E cabe ao dono do carro trocar de apartamento ou trocar de carro. Bom senso, né? Mas falta muito nisso. 10h35, a gente recebeu aqui na Band News FM o Kênio Pereira, especializado em direito imobiliário, tem muita dúvida, sempre muito assunto. Vamos manter uma regularidade nisso aqui, hein, Kênio, pra você voltar mais vezes. Tenho o maior prazer, pode me convidar que virei aqui com muita satisfação para encontrar meus amigos e trocar ideia em relação a questões condominiais, locação e compra e venda.